Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Rangel e falo diretamente de Dublin, na Irlanda. Estou saindo da academia agora e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre os meus 6 meses aqui e o fim do meu primeiro curso, né? Sexta-feira foi meu último dia de aula e agora eu tô de férias e aí já tô vendo a renovação e tal. E aí no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que foi esses 6 meses, a evolução, que eu achei, como foi a experiência e como que vai ser os próximos passos. Vamos bater um papo aí. Então vamos lá. Como eu falei agora há pouco, já estou de férias da escola. E aí eu decidi fazer esse vídeo por conta de que a maioria das perguntas que eu recebo é em relação a isso, né? Como algumas pessoas já sabem que eu estava terminando o meu curso e perguntou, né, como está sendo a evolução de lá para cá, o que que você acha, como que foi esses 6 meses, dá para evoluir, dá para ficar fluente, dá para melhorar. E aí, o que eu falo para todas as pessoas é o que eu vou falar aqui. Eu vou falar a minha experiência, o que que eu vi disso e o que que eu decidi mudar, o que que eu poderia fazer diferente se eu tivesse vindo, estivesse vindo agora. Eu, quando vim, meu inglês era bem básico, bem ruim mesmo. E aí era uma coisa que eu vim consciente disso e que uma das coisas que eu poderia ter feito diferente era já ter estudado um pouco mais no Brasil para ter vindo com inglês melhor. Mas se não tivesse como ter estudado no Brasil, era ter investido uma escola melhor, um pouco mais cara, com uma didática melhor. Só que eu não me arrependo de ter feito isso, porque na época era o que fazia sentido para mim. Eu vim sabendo que essa escola que eu estudei não era uma das melhores, não tinha as melhores referências, mas naquele momento fazia sentido eu vir para essa escola e agora já trabalhando, ganhando em euro, eu consegui na verdade procurar e pesquisar melhor sobre as escolas, sobre os ensinos. E agora eu estou renovando numa outra escola. Quem tiver interesse, eu posso explicar no privado sobre a escola, sobre o ensino, como que funciona lá. Mas pelo que eu pesquisei sobre as pessoas mais próximas, as pessoas o consultor que me trouxe, eu pedi uma referência sobre uma escola, falei o que eu procurava, e aí rapidamente ele falou sobre essa escola, e era uma escola que eu já estava pesquisando e vendo a respeito. Ela tem um método diferente, até então que eu pesquisei, é a única escola aqui da Irlanda que tem esse método Kalam. Eu não sei se tem outra, pelo que eu pesquisei, eu não encontrei outra escola. E aí, na escola que eu estudei, por mais que a gente sabe que a gente tem que se dedicar, mas eu via que a didática não incentivava e não fazia o aluno ter uma evolução, mesmo que considerável. Hoje eu vejo que eu tive uma evolução de lá para cá. O meu inglês não é o mesmo de quando eu cheguei. Eu tinha muita dificuldade para entender as pessoas na rua e a partir do momento que eu fui para a rua, no trabalho, encontrei pessoas do idioma e fui ouvindo, com o tempo isso acaba entrando na sua cabeça e você começa a assimilar muito mais fácil, começa a entender mais. Não vou falar que a pessoa falou uma frase inteira e 1 minuto de fala e eu entendi exatamente todas as palavras. Mas só de eu conseguir entender o assunto, conseguir responder alguma coisa, já é uma evolução. Porque quando eu cheguei, eu não conseguia fazer isso. Então, eu vejo essa evolução, tem partes da escola nessa evolução, mas eu sinto que a maior parte da evolução foi por conta de realmente estar ali no dia a dia, tendo contato com a língua, com pessoas
falam inglês o tempo inteiro. Então, o que eu falo para as pessoas é: se você já tem escola e tudo mais, não tem o que fazer. Se dedica ao máximo, estuda na escola, estuda em casa, mas tem que tentar praticar na rua, não ficar falando só português o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, eu não falo que para as pessoas, só ande com, não ande com brasileiro e tudo mais. Eu não falo isso. Você precisa ter contatos brasileiros, porque eu acho que naquelas horas que a gente mais precisa de um conselho, de alguma coisa, são brasileiros que vão entender o que a gente passa. Então, e também tem conhecidos brasileiros. Eu não acho que você deva se afastar dessas pessoas. Mas uma coisa que eu acredito é que para você melhorar o inglês, você precisa praticar. Então, o máximo de lugares que você conseguir se colocar à disposição ali e falar, isso vai te ajudar muito. E aí, voltando ao assunto da escola, mudei para essa escola que tem um método diferente. As referências que eu tive são positivas. Estou apostando nessa melhora. Eu tenho muita dificuldade para gravar, então essa escola tem esse método que ele é de conversação e repetição. Então, nas explicações e teorias, o que falam é que quanto mais a repetição ali, você falando, isso entra com mais facilidade na cabeça e você acaba aprendendo mais rápido. Fiz uma aula experimental rápida com eles, gostei da explicação que eles me deram, e agora eu estou de férias, 2 meses, trabalhando o máximo agora para poder terminar de pagar essa renovação. Em outubro eu volto e aí já começa o meu segundo curso. Eu acho que se uma pessoa vem com inglês melhor, mais avançado, talvez você estando numa escola um pouco mais barata, com ensino um pouco mais abaixo, você, mesmo assim, você consegue ter uma evolução melhor. Eu acho que um dos problemas para mim foi porque o meu inglês era muito básico. Então, escolas mais baratas acaba tendo uma dificuldade maior. Então, se você tiver um nível de inglês um pouco mais comunicável, você já consegue conversar um pouco, não tem um vocabulário muito grande, mas consegue se comunicar, talvez essas escolas um pouco mais baratas se encaixem no seu perfil. Mas para as pessoas que vêm no inglês como eu vim, que era bem básico mesmo, dificuldade para entender, para se comunicar, eu indico para as pessoas investirem um pouco mais, porque é necessário. Então, acho que é isso. Se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma coisa que eu não falei, quiser saber sobre outros assuntos, manda mensagem aqui ou me chama no Instagram, que aí o tempo em que eu tiver eu respondo vocês. É nóis.